Eu queria falar com os irmãos essa noite, algo que Deus tem colocado no meu coração e tem trabalhado na minha vida, que chama cosmovisão cristã. Quantos já ouviram falar a respeito disso? Só o pastor? Poucos ouviram falar da cosmovisão cristã. Parece uma coisa complicada, mas não é. O que é cosmovisão? Alguém pode arriscar? O pastor já sabe. Alguém pode arriscar? O que é cosmovisão? Parece que é até fácil. A própria palavra já fala. Cosmovisão é como nós vemos o mundo. É a visão de mundo. Alguns dizem que a cosmovisão é como se fosse um óculos. Alguns dizem que é como o nosso olho, porque a gente nem precisa colocar. A gente acorda de manhã e aquela visão de mundo já está em nós. Alguns dizem que é um óculos, que é como a gente vê o mundo, com que lentes a gente vê o mundo. E cada ser humano tem a sua cosmovisão. Alguns, como o Flávio dizia, família católica, outros nasceram no espiritismo, isso para o lado religioso. Outros nasceram sem nenhum conhecimento de Deus, outros já nasceram no berço cristão, uns nasceram no meio do comunismo, outros no meio de uma ditadura, outros no meio de um país livre e laico. Uns nasceram em um lar destruído, com pais separados, outro numa família que deu amor e carinho. Uns tiveram educação boa, outros mais ou menos, outros nada. Tudo isso forma a nossa cosmovisão, como a gente vê o mundo. Então, cada um tem a diferença de ver. Eu queria pegar, pastor Romário, me dá licença de pegar um exemplo. Uma vez eu e a Silene estava conversando com o pastor Romário, provavelmente ele nem deu conta disso. E ele estava comentando com a gente, aqui não tem pedra, né? Lembra disso, pastor? E ele falando de pedra grande que tem. E ele comentou lá de uma cidade que ele morou, né, pastor? Que tinha uma grande pedra que levava horas para contornar a pedra. E eu e a Silene ficamos conversando com o pastor. E para nós aquilo era uma conversa que nunca passou na nossa mente. Nunca pensamos nisso. A gente que veio de São Paulo, que é a cidade de pedra, mas uma grande pedra assim, a gente nunca reparou. Talvez até tenha, pastor, mas nunca reparamos nisso. Isso era um assunto totalmente diferente, de um mundo totalmente diferente, uma coisa simples, que não agrava nem na nossa vida, por não perceber, nem do pastor por ter essa visão da pedra. Isso é só um exemplo de como cada um vê o mundo, nas coisas mais simples e nas coisas mais complexas, de como ver uma pedra, pequena ou grande, e de como a gente vê Deus. A sua cosmovisão interfere ou vai dizer como você vê Deus. Tem 4 perguntas, tem 6 principais cosmovisões, que são, dentro dessas 6, vem as outras. Então são 6 principais cosmovisões, que uma é cristão, da que a gente faz parte. Tem a islâmica, a humanista, a marxista, o humanismo cósmico e a pós-moderna. Eu não vou me aprofundar nessas cosmovisões, porque precisaria de muito tempo, e o meu tempo é reduzido, precisa de um estudo de dias para falar a respeito de cada cosmovisão. Então eu vou resumir esse assunto para que fique claro e o mais didático que eu possa ser, para que você saia daqui abençoado pelo Senhor. Que Deus venha abrir a sua mente, o seu entendimento, porque não é um tema complexo, às vezes parece que é, mas você vai ver que não é. E Deus nos ajuda a todo tempo. Deus é maravilhoso, irmãos. E existem 4 perguntas para identificar essa nossa cosmovisão. Eu vou fazer várias perguntas aqui hoje, mas nenhuma delas você vai responder para mim. Porque para mim não importa. Você vai responder para você mesmo e para Deus. A primeira pergunta você faz para você mesmo. Quem sou eu? Na visão cristã, na cosmovisão cristã, nós somos a boa criação de Deus, que caiu, mas graças a Deus, Cristo nos resgatou.
Amém? Essa é a visão cristã de quem sou eu. Isso bate com aquilo que você vê de você mesmo? Deu certo? Quem sou eu? Você responde para você mesmo e para Deus. A segunda pergunta: onde eu estou? A cosmovisão cristã diz assim: estamos em um mundo decaído e que vemos as marcas do pecado sob a boa criação de Deus. Alguns dizem que nós somos como o ferro. Deus criou o ferro, mas o ferro enferruja, que é o pecado. Então, é a boa criação de Deus. Nós somos a boa criação de Deus, mas que caiu na água e enferrujou. Quando você se pergunta onde eu estou, você consegue ver esse Deus, esse mundo decaído? É assim que você vê o mundo? Como você vê o mundo? É um mundo que vai melhorar com o Bolsonaro. Ah, não, tem que voltar o Lula para melhorar. Não, se o Trump voltar, melhora. Ah, se tiver um governo mundial único e uma religião só no mundo, vai melhorar. Cuidado, esse é o plano do anticristo. Como que você vê o mundo que nós vivemos? A terceira pergunta: qual é o problema do mundo? Esse mundo que a gente vive. Pode ser que você ache que o mundo está bom. Tem gente que acha, não, o mundo está bom. Para o Neymar eu acho que o mundo é bom. Será? Às vezes não. A vida dele é só escândalo, né? Será que o mundo é bom? Às vezes ele fala que a culpa é dos paparazzi, né? Cada um tem... Vocês entendem que cada um tem uma visão? Que aquilo que nos cerca forma a nossa cosmovisão? Isso pode ser perigoso. Segundo a cosmovisão cristã, o problema do mundo é: esse mundo caminha para o fim. E aqui eu queria colocar uma ilustração, olhando para o relógio. Quem aqui já andou de primeira classe no avião? Eu creio que aqui todos andaram de avião já, pelo menos a maioria, né? Quem já andou na primeira classe? Não é muito comum, né? Eu também não. Mas as poucas vezes que eu andei de avião, eu procurei dar uma espiadinha na primeira classe. Quem já fez isso? Todas as vezes que eu pude andar de avião, eu dei uma espiada na primeira classe. E a gente vê aquelas... E quem já andou conta que é um negócio, né, primeiro mundo. Imagina, esse avião, você está no avião, o avião está viajando. E você está lá na classe, daquele avião do Indiana Jones, que tem as galinhas junto. Vocês lembram dessa cena? Quem já assistiu o filme do Indiana Jones, que não assistiu, pelo amor de Deus, irmão. Ele anda com ele viaja de avião com as galinhas, os chineses enganam ele. Você está viajando naquela situação. E o avião está caindo. Aí a aeromoça vem para você e fala assim: tem vaga na primeira classe, você não quer pular para lá? E porque hoje em dia tem gente querendo pular para a primeira classe, mesmo com o avião caindo. Esse é o mundo que nós vivemos, perante a palavra de Deus. É o mundo que está para terminar. Os céus e a terra passarão, a palavra de Deus nos diz. Esse mundo vai acabar. Esse mundo que conhecemos. Mas tem gente querendo ou pular para a primeira classe, tem uns ainda mais humildes querendo sentar na janelinha, para ver acabar logo. Ou para ver de perto acabar. Pense nisso, irmão. Quarta pergunta: qual é a solução do mundo, do problema do mundo? Como eu disse antes, o Bolsonaro, o Lula, o Trump, o cunhado o genro do Trump, um russo, um chinês. Quem sabe aquele chinês doido lá, né? É a resolução do problema do mundo? Não, o problema do mundo, a resolução do problema do mundo é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Essa é a cosmovisão cristã. Como eu falei para vocês, tem as outras cosmovisões principais. Dentro da religião, tem 4 principais cosmovisões. Que é a teísta, que acredita em Deus. Tem a ateísta, que não acredita em Deus. A panteísta, que tudo é Deus e Deus é tudo. E a politeísta, que há vários deuses. Então nós cremos, somos teístas, acreditamos em Deus e no único Deus. Amém? Aqui nós já vimos a base da cosmovisão cristã.
Amém? Como eu falei, não vou entrar nas outras. Dentro dessa cosmovisão cristã, nós temos 3 pilares, que eu creio que todos aqui conhecem. Quais são os 3 pilares da cosmovisão cristã, do plano divino de Deus? Deus criou o mundo. A criação é o primeiro pilar que nós cremos. O segundo pilar é a queda. O homem pecou, se rebelou contra Deus e caiu. E o terceiro pilar é Deus manda Jesus para a redenção do homem. Esses são os 3 pilares. Se você não crê ou crê de forma distorcida num desses 3, a sua cosmovisão cristã está corrompida. A cosmovisão, quantos aqui trabalham na construção? Trabalham com construção. Ou aqui, ou no Brasil já trabalhou com construção, que tem alguma noção de construção. Às vezes a pessoa vai construir uma casa, ele está pagando a construção da casa. E ele já gastou milhares de dólares e não viu nada ainda. Mas o pessoal está trabalhando dia após dia. Por quê? No que esse pessoal está trabalhando? Não viu nada ainda, nada se levantou. Não tem um framing, não tem uma parede, não tem nada, mas tem muita gente trabalhando lá há dias. Por causa da fundação. A cosmovisão é a fundação da casa. Quando você acorda e você olha para o teto, você já olha com a sua cosmovisão, ela já está lá. Mas algumas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas, não digo cristãos ou não cristãos, a maioria das pessoas, todos têm uma religiosidade, mas a maioria das pessoas pega a religiosidade e coloca no quartinho dos fundos. O quartinho dos fundos é a parte da religião. O quarto principal é o trabalho, a sala é a família, mas a religiosidade é o quartinho dos fundos, ou como muitos conhecem aqui, o shed, que só põe bagunça lá, só vai lá uma vez por mês, ou só vai lá todo domingo para dar uma fuçada, uma limpada, jogar mais coisa. Só que essa cosmovisão, como eu disse, é o fundamento, é o alicerce, é a parte mais importante da casa. Se levantar a casa só em cima da terra, a gente tem o texto bíblico falando a respeito disso, daquele que constrói a casa sobre a areia e sobre a rocha. Construir a casa sobre a fundação é construir a casa sobre a rocha. A nossa religiosidade precisa estar lá na fundação da casa. Essa religiosidade é o quê? O nosso viver com Deus. É a nossa vida com Deus. Amém? Quem está entendendo até aqui, levanta a mão. Se alguém tiver dúvida, me chama depois que a gente vai estudar de novo junto. Eu estou tentando, irmão, ser bem claro nisso, porque parece complexo, mas não é. Mas é muito importante. Deus tem falado comigo muito nos últimos meses a respeito disso. E eu fui estudando isso. Deus tem mexido comigo. Eu não estou aqui para falar, não, você não faz isso. Eu estou aqui porque Deus tem colocado isso no meu coração. E Deus colocou no meu coração para compartilhar com o corpo de Cristo. Como eu disse já da outra vez, eu filmo. Para quê? Minha intenção não é ser um youtuber. É para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Parece que eu não ia falar da Bíblia, né? Vocês me conhecem. Agora que começa. Agora eu vou começar a pregar, irmãos. Vocês já estão cansados, não? Abra lá em Números. O 4º livro da Bíblia. Números capítulo 13. Números 13. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aleluia. Números 13, 33.
Quando Moisés manda os espias para ver a terra de Canaã, e eles voltam, eles viram a terra, e eles voltam e contam o relato para Moisés. E alguns deles dizem assim, no versículo 33, e ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. O povo todo estava sabendo que Deus estava dando aquela terra para eles. Há anos e anos eles vinham no deserto, esperando para entrar nessa terra, porque Deus falou que ia dar terra para eles. Tirou eles do Egito, eles atravessaram o meio do mar a seco. Quando eles olham para a terra, eles falam, lá tem gigante e aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. É a cosmovisão deles deturpada. Eles tinham acabado entre aspas, há pouco tempo atrás de atravessar o mar a seco. O mar abriu no meio e eles passaram com 2 paredes de água, uma de cada lado. Eles olharam para os gigantes, que eram homens. A gente não tem muita informação desses gigantes. Alguns especulam a respeito disso, mas não temos muitas informações. Mas nada perto do que atravessar o mar pelo meio, andando a seco. Então a cosmovisão deles ali atrapalhou a visão daquilo que Deus estava fazendo. A cosmovisão deles atrapalhava a visão de Deus. Eles viam os seus problemas, eles viam a realidade e não viam a Deus. Essa mensagem não é uma mensagem triunfalista, que eu não acredito nisso. Mas Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Mas não é na força do nosso braço. Como tem uma mensagem humanista hoje que permeia muitas igrejas. Uma mensagem humanista de que o homem é o tal. É o homem que faz, você pode. O coaching que vem entrando nas igrejas. Eu não tenho nada contra o coaching. O coaching tem o seu lugar. Não na igreja, mas ele tem o lugar dele. A pessoa quer empurrar um coaching e trazendo o homem para o centro do evangelho. E o centro do evangelho é Cristo e não o homem. Nós somos a boa criação de Deus que caiu. Nós somos caídos. Se não é por Cristo, nós continuamos caídos. Amém? Abram lá comigo 2 Coríntios. Eu vou correr um pouco, irmãos, porque senão eu não consigo terminar, eu falo muito. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 17. Todos acharam? Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. É um texto maravilhoso, mas às vezes a gente lê esse texto e só pensa na parte física, só pensa na parte do pecado. Não peco mais, agora não sou mais um pecador. Todas as coisas se fizeram novas. O nosso entendimento, a nossa cosmovisão também tem que ser nova. A nossa cosmovisão tem que ser transformada. Como nós olhamos para esse mundo, como nós olhamos para nós. Lembram das perguntas? Quem eu sou? Ou quem eu era e quem eu sou? Agora, com a nova visão do mundo, com as novas lentes que Deus me deu, com o novo óculos que Cristo me deu. Quem sou eu? Quem é Deus? Hoje em dia tem uma dicotomia moderna que separa o sagrado do secular. A gente está acostumado a viver uma vida dentro da igreja. Eu vou para a igreja, eu vou bonitinho, eu não falo besteira, eu não conto piada. Mas lá fora, a hora que eu saio lá fora, estou livre. Isso é um ensino errado que às vezes as pessoas não ensinam isso diretamente.
Mas parece que vira uma rotina, vira um senso comum. Aí eu vou para a igreja, isso vem de uma cultura também antiga, de outras religiões, que eu preciso estar no templo, seja qual for, para exercer a minha religião ou religiosidade. Mas não é isso que Deus quer de nós. Atos 17, 28, quem for rápido de endereço, eu vou acelerar para não perder tempo. Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Vocês veem que a partir dos textos que eu estou lendo, eu vou ler, vocês vão ver que toda a nossa vida precisa mudar. Toda a nossa visão de mundo precisa mudar. E a partir da nossa conversão, a nossa visão de mundo passa pelas lentes de Cristo. Cristo é a nossa lente. Eu falei aqui um dia, eu creio, que nós temos um problema aqui na América que parece que o cifrão é a lente que está na frente do olho de cada um. É uma influência americana, esse capitalismo doido, e parece que o cifrão é a nossa lente. E nós precisamos lutar contra isso. O dinheiro tem que ser o nosso servo, e não nós sermos servos do dinheiro. A palavra diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, é servir ao dinheiro. Não podemos ter o dinheiro como a nossa lente, e sim Cristo como a nossa lente. Amém? O Evangelho, essa lente, como eu falei, a gente vai usar essa lente o tempo todo. Essa cosmovisão, a gente vai usar ela o tempo todo. E não só dentro da igreja. Quando a gente vai para o trabalho, a gente tem que ir com a mesma lente. Quando a gente chega em casa, trata a esposa, o marido, os filhos, é a mesma lente. Quando a gente vai no mercado, é a mesma lente. Quando a gente vai no banco, é a mesma lente. Quando a gente vota, é a mesma lente. Não dá para usar uma lente aqui e outra lá fora. Se você continuar usando a mesma lente que você tinha lá no mundo, não vai dar certo. Tudo que você vê aqui, tudo quando você olha para Deus, com que lente você olha? Quando Jesus é maravilhoso. Eu sempre lembro dos exemplos de Jesus. Quem lembra do texto, quando Jesus fala com a samaritana? Os judeus não falavam com os samaritanos, eram rivais. Jesus com a samaritana, além de ser um povo que não tinha relacionamento, era uma mulher. Os judeus não falavam com mulher, não dirigiam a palavra. A não ser que se o marido estivesse junto. O homem não dirigia a palavra mulher, muito menos uma samaritana. Jesus falou com os publicanos. Os judeus odiavam os publicanos, porque eram os traidores. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos, extorquindo os judeus, tirando imposto além do que era devido. E eles eram judeus, então eles eram os traidores. Então eles eram odiados pelos judeus. E Jesus falava com os publicanos, chamou Mateus. Mateus foi um desses. E Jesus chamou, transformou a vida dele. Jesus, quando andava no meio daqueles que eram odiados, os leprosos, os enfermos, cegos, publicanos, samaritanos, ele continuava o mesmo. A visão dele não mudava e ele não se deixava influenciar. Quando ele sentava, o pessoal falava, ele senta com pecadores. Mas não quer dizer nada, ele está pecando com os pecadores? Não, ele está curando, ele está salvando, ele está pregando o reino. Pense, irmão, responda as perguntas para você e para Deus. Como está a sua cosmovisão cristã, a sua cosmovisão do reino? Abre em Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos?
Eu sempre uso muitos textos. Eu tive um pastor, foi quando eu comecei a pregar minhas primeiras mensagens, e ele me ensinou que é muito melhor a gente falar da palavra de Deus do que aquilo que a gente acha. O eu acho não tem mais espaço quando a gente tem a palavra de Deus nas mãos. O que importa é o que Deus disse. O eu acho não tem importância. O eu acho não tem espaço no reino de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Eu queria fazer mais algumas perguntas e você vai responder para você e para Deus. Todos aqui têm Bíblia? Todos têm Bíblia? Quem não tem, providencie uma. Providencie uma. Mesmo no celular, não tem problema. Você usa a Bíblia? Como você usa a Bíblia? Quem conhece as caixinhas de promessa? Quem não conhece a caixinha de promessa, talvez conheça o realejo. Era parecido. Caixinha de promessa eram as caixinhas que tinham textos bíblicos, mas só os bons. Só aqueles que Deus abençoa. Só promessa, só coisa boa. Só que isso é muito perigoso. Eu quero provar isso para vocês. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu creio que alguns já conhecem. Certa pessoa estava procurando o texto, queria que Deus falasse com ela. Ela falou, vou abrir a Bíblia, porque Deus vai falar comigo. E ele abriu em Mateus 27,5, que nem uma caixinha de promessa. Não precisa abrir. Ele abriu em Mateus 27,5 e diz assim, Judas se enforcou. Ele falou, Senhor, isso não é palavra, vou tentar de novo. Aí ele abriu em Lucas 10:37. E a palavra diz assim, vai e faze tu o mesmo. Mas Senhor, que palavra é essa, Senhor? Vou tentar outra vez. E ele abriu em João 13:27, que diz assim, o que vai fazer, faze depressa. Exemplificando, exagerando, fica claro. Muitas vezes é assim que a gente usa a Bíblia. Eu vejo isso muito no Facebook. O pessoal abre a Bíblia, joga qualquer coisa, faz um selfie e bota o texto. Qualquer um. Ah, é a palavra de Deus. Tem muita gente pregando em vários púlpitos dessa forma. Fazendo uma salada na cabeça do povo. Como eu sempre digo, irmãos, todas as vezes que eu estou aqui eu falo, quem é que te defende das heresias? Se eu estou aqui falando besteira, como é que você sabe? Eu sou homem, sou falho. Hoje em dia, essa multidão de gente pregando no YouTube, como é que você sabe se é besteira ou não? Pela sua palavra, que você diz que tem. A primeira pergunta dessa parte. Você tem uma Bíblia? Tem. Você usa a Bíblia? Uso. Como você usa? E aí vem a última pergunta dessa parte. Para que serve a Bíblia? Como dizem alguns, a Bíblia é um manual do fabricante. E eu sempre digo, nós somos servos do Senhor. Quando você pensa no seu patrão, como é que você trabalha para o seu patrão? Do jeito que você quer? Ou do jeito que ele te dá as ordens? Do jeito que ele falou, aqui nessa companhia é assim que a gente trabalha. Você vai fazer a sua parte de acordo com o que ele disse. Nossa vida cristã, a nossa cosmovisão tem que mudar. De acordo com a vontade do nosso Senhor. A palavra Senhor na Bíblia, nós não temos em nenhum idioma hoje, eu creio que em nenhum idioma, mas na maioria não tem, a tradução exata de Senhor que tem no hebraico, ou no grego. A palavra Senhor era o escravo, como o escravo chamava o seu dono. Essa é a palavra que a Bíblia usa para expressar o homem e Deus como seu Senhor. É dono. Não é Senhor em respeito, como alguns chamam os pais de Senhor, de Senhora. Ou como chama alguém mais velho, o Senhor, a Senhora. Não. Senhor, Deus é o nosso dono.
É literalmente o Senhor no sentido maior da palavra. E eu vou me dirigir para o final. Romanos 11, 36. Eu queria que todos se levantassem, como diz o Senhor, subirá para parecer que está acabando. Todos se levantem, por favor, e abram a palavra, pode ser no celular, de papel. Capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmão, essa é a sua visão de vida. Essa é a nossa visão de vida. Marca esse texto na sua Bíblia. Escreve ela na parede do banheiro. Porque o banheiro é um lugar que a gente vai todos os dias. O banheiro é a cozinha, né? Escreve na parede. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como as músicas que nós cantamos hoje, que elas sejam verdade em nossas vidas. E como eu disse, irmãos, Deus tem falado ao meu coração dessa forma. Quando a gente sai daqui, que a nossa lente seja a mesma. Que a nossa lente seja o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém te fechar aqui na avenida, ou você está indo para lá, para Fall River, ou para lá, para Newport, quando alguém te fechar, porque vai fechar, os americanos dirigem triste. Olha com a lente de Cristo para ele. Esse precisa de Jesus. Um crente não fecha ninguém desse jeito. Quando você chegar no trabalho amanhã, ou quando te der a crise do fantástico, a síndrome do fantástico mais tarde, amanhã, segunda-feira, glória a Deus, segunda-feira, e Deus vai me dar a bênção amanhã. Deus vai estar comigo amanhã. Deus vai comigo para o trabalho amanhã. Amanhã eu vou ganhar uma alma para Jesus. Amanhã eu vou pregar o Evangelho. Amanhã eu vou andar com o publicano e vou pregar para ele. Amanhã eu vou encontrar a prostituta e eu não vou atirar uma pedra nela. Eu vou falar do amor de Deus. Essa é a lente de Cristo. Não deixe, irmão, que as suas lentes antigas, que a sua cosmovisão atrapalhe a sua vida. Vista o óculos de Jesus Cristo.